Bom dia, gente querida. Eu estou aqui hoje mais uma vez para trazer a palavra de Deus e eu estou pregando naquela série a respeito do perdão. Essa é a segunda mensagem e o título da mensagem é 5 histórias tocantes sobre o perdão. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero já agradecer a todo mundo que está me ajudando a levar as mensagens para o mundo inteiro. E também quero dizer para você, meu querido, que está chegando agora, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, clique no sininho, porque assim você sempre vai receber notificações de alguma pregação que eu trouxer. Amém? Bom, vamos direto já para o corpo da mensagem. A primeira história bíblica a respeito de perdão é aquela história daquele coletor de impostos, ou chamado publicano, e o fariseu. Está lá em Lucas 18, 19 a 14. E a história conta de que dois homens, na verdade Jesus escreveu ou falou desta parábola porque ele queria se dirigir diretamente para aqueles fariseus que se achavam, né? Achavam que não precisavam de perdão, que eles eram ótimos e tal. Então Jesus conta que dois homens foram para o templo para orar e adorar a Deus. Um fariseu e um publicano. E aí então o texto diz que os dois homens foram orar e Jesus compara o coração dos dois através das orações que eles fazem. O fariseu orou assim, né? Os versos 11 e 12. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, não de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Poxa vida, né? Um camarada que aparentemente era o top, né? A oração do publicano, que era também um cobrador de impostos, e aqui é importante dizer que um cobrador de imposto ou de impostos, ele era um judeu que ganhava dinheiro e ganhava muito dinheiro para poder extorquir os impostos altíssimos que os romanos cobravam do povo judeu. Então era injusto, porque os impostos eram muito mais do que o povo podia pagar. E também, além de ser injusto, era desleal, né? Porque era um judeu ganhando dinheiro para cobrar de um outro judeu aquilo que era injusto. Então, este homem, ele era de fato um pecador, né? O seu comportamento era desprezível. Mas a oração dele diz assim, no versículo 13: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Este homem, quando foi orar, ele não teve coragem de levantar os olhos para os céus, porque ele sabia que ele não era merecedor. Ele era um pecador, mas a oração dele era: Senhor Deus, sê propício, porque eu sou pecador. Ou seja, reconhecendo o seu pecado, né? E qual foi a interpretação de Jesus? O versículo 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado, publicano, para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Quais as lições que Jesus nos ensina nesta parábola? Primeiro, todos precisam de perdão. Ninguém é justo perante Deus, queridos. Por mais que nós nos esforcemos, que a gente procure fazer o bem, procure cumprir a palavra, né, a vontade de Deus, nós ainda assim somos pecadores. Então, quando nós vamos orar a Deus, a gente tem que se aproximar diante dele da maneira correta, com humildade, né, com uma atitude correta. Então, não há melhor maneira para se aproximar de Deus do que a humildade. E a soberba, em contrapartida, afasta Deus. O publicano foi justificado porque se humilhou e o fariseu não. Não é lindo isso? Ou seja, perante Deus nós somos todos pecadores e aqueles que se humilham serão exaltados. A segunda história a respeito do perdão é daquela mulher pega em adultério, né? Que está lá em João capítulo 8, versos 1 a 11. Bom, Jesus estava lá no templo, no pátio das mulheres, e de repente vêm os fariseus
e joga uma mulher no chão dizendo: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. E o senhor, o que diz? E Jesus ficou escrevendo na areia, né, enquanto eles falavam, deixou aquela expectativa, todo mundo esperando pela resposta. Ele não julgou a lei, ele não foi dizer se a lei era boa ou ruim, se ela era certa ou errada. Ele simplesmente disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus estava reconhecendo que o pecado gera morte, porque essa é a verdade, né? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado gerou a morte para Adão, e é o pecado que leva a humanidade à morte física e espiritual. Mas Jesus não discutiu isso. O que Jesus discutiu era quem poderia exercer essa justiça. Quem poderia ser justo o suficiente para colocar a lei em prática. Então ele disse: se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra. E nessa hora, todo mundo foi saindo de fininho, a começar pelos próprios líderes, né, dos fariseus. E aí, quando sobrou ninguém, quando não sobrou mais ninguém a não ser Jesus e a mulher, ele vira para ela e diz: mulher, ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É muito linda aqui essa história. E a gente tem algumas aplicações importantíssimas a respeito, né, do perdão. Primeiro, a lei condena o pecador à morte. E, portanto, ninguém está justificado por si mesmo perante Deus, né? Isso fica claro quando Jesus pergunta: se alguém não tem pecado, atira a primeira pedra. Segunda coisa que fica clara é que Deus age por misericórdia. Se Deus fosse levar a ferro e fogo, queridos, se fosse levar ao pé da letra, nós todos já teríamos sido consumidos. A Bíblia diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Hoje, nesta manhã, a misericórdia de Deus se renovou na sua vida, na minha vida. E essa é a razão por que não fomos consumidos. Agora, Jesus não veio para condenar, isso fica claro ali. Ele veio para salvar. Amém? Agora, o fato dele ser o Salvador, o fato do coração dele e o coração de Deus serem um coração de misericórdia, de graça e o desejo de perdoar, não nos dá o direito de continuar pecando voluntariamente. A palavra de Jesus para aquela mulher, quando ele disse: eu não te condeno, ele disse para ela: vai e não peques mais. Ou seja, receba o perdão, mas não perpetue o seu comportamento, porque o perdão, ele gera morte. Amém? Então a misericórdia de Deus nunca foi e jamais será uma desculpa para continuarmos no pecado. A terceira história a respeito do perdão é a história da crucificação. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Lá em Lucas, capítulo 23, de 32 a 43, nós lemos que quando eles chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram junto com dois malfeitores, né? Um à direita, um à esquerda, né? Aliás, a história diz que um deles chamava Dimas, aquele que se converte, e o outro se chamava Gestas. Não sabemos se é exatamente isso, a tradição diz, né? Então, ali estava Jesus naquela forma mais humilhada, praticamente nu, e toda a multidão zombando, todo mundo ali gritando com ele, dizendo: você não é o filho de Deus, desce daí e tal. E de repente um dos malfeitores, ou um dos ladrões, vira para Jesus e fala: olha, se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós, desce da cruz. E o outro, no começo, também estava com esse espírito, mas alguma coisa aconteceu, irmãos, que de repente o segundo ladrão, ele fica incomodado, ele repreende o primeiro que está zombando de Jesus. Ele disse assim: olha, para de fazer isso, eu e você estamos aqui porque merecemos, nós fizemos para isso. Agora, ele não, ele é um justo, ele está morrendo sem ter nenhuma culpa. E aí ele se volta para Jesus e diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Jesus se volta para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é maravilhoso isso, gente? Primeiro, Jesus, o santo, sendo crucificado junto com malfeitores. Um dos dois creu, o outro duvidou. Um se perdeu e o outro foi para o paraíso. Então, quais as aplicações que a gente tira dessa história a respeito do perdão? Primeiro, Deus quer perdoar a todos os pecadores. Aqueles dois homens ali estavam muito próximos da morte e muito próximos de um destino de maravilha, de glória, de bênção, da presença de Deus ou da separação total de Deus. E um deles, creu e foi para o paraíso no mesmo dia com o Senhor, porque o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro, imediatamente que morreu, foi para o Hades, que é o lugar onde os perdidos esperam o dia do juízo. Então a verdade, querido, é que a Bíblia diz que não há ninguém que não possa receber perdão. Por pior que você seja, por pior que o pecado que você tenha cometido seja, Deus tem perdão para você, porque a Bíblia diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outra coisa, não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. Ninguém vai ser salvo por si mesmo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? A Bíblia é clara quanto a isso. Mas a Bíblia também diz que é necessário reconhecer a Jesus como seu Salvador, que foi o que aquele ladrão conseguiu fazer. Ele olhou e viu além daquela carne toda dilacerada, as costas, sangrando, a face de Jesus cheia de sangue, da coroa de sangue. Ele viu além disso. Ele viu o Salvador. Ele viu o Filho de Deus. Ele viu aquele que há de reinar, porque ele disse: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, o Espírito Santo revelou a ele e ele creu que Jesus era o Salvador e que podia ser o seu Salvador. Então, quando ele pede a Jesus que o salve, naquele momento os seus pecados são perdoados. Porque, querido, é assim que a salvação acontece. Primeiro vem o arrependimento, eu reconheço os meus pecados. E aí depois a Bíblia diz: eu creio no coração para a justiça e com a boca eu confesso para a salvação. Foi isso que aconteceu na vida daquele ladrão. Ele creu no seu coração que ele estava diante do Salvador e ele confessou os seus pecados para Jesus. Ele diz: Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o resultado disso foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então, todos os que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, todos serão salvos. A Bíblia diz: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Amém? Então, assim como Jesus dividiu aqueles dois ladrões, ele continua dividindo hoje. Todos aqueles que creem dos que não creem. Os que serão salvos do que se perderão. Jesus divide a humanidade, continua dividindo e assim fará até o último dia. Mesmo na grande tribulação, haverá oportunidade para que as pessoas se convertam e sejam salvas. Amém? Então você, meu querido, se você ainda não fez essa oração de confissão, não são as suas boas obras que vão te levar para o céu. É o teu reconhecimento de que você é pecador, mas o teu reconhecimento de que Jesus é o Salvador. Amém? E você não precisa nem fazer nada, porque no momento daquele ladrão ele estava morrendo. Ele não teve tempo de fazer nenhuma boa obra. Ele somente reconheceu que Jesus era o Senhor e Salvador da sua vida e por isso foi salvo. Bom, a quarta história, queridos, é a história do encontro de Jesus com Pedro depois que ele ressuscitou. Aquele encontro onde ele tem uma conversa, uma conversa profunda por conta das 3 negações de Pedro. Está lá em João capítulo 21, versos 15 a 19. Jesus estava na praia, logo de manhãzinho, os apóstolos foram pescar, não pescaram nada. Chegaram na praia, Jesus estava fazendo um churrasquinho ali de peixe. E ele serve os discípulos de manhã, eles comem e logo depois que eles comem, Jesus chama Pedro para o lado, E aí ele teve uma conversa
muito profunda com Pedro, né? O texto diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, está lá em João 25, de 15 a 19: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Depois Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então a verdade é que Pedro cometeu um erro muito grave. Ele negou Jesus 3 vezes. E nesse encontro com Jesus, depois da ressurreição, Jesus traz à baila. Porque Jesus queria que Pedro reconhecesse que ele havia pecado contra ele. E Jesus pergunta 3 vezes, de maneira que ele não teve nem que acusar a Pedro, mas ele fez com que Pedro se lembrasse que 3 vezes ele negou depois de ter dito que até morreria por Jesus e nunca iria negá-lo, não é isso? E Pedro responde 3 vezes para Jesus que o ama, mas ele reconhece que o seu amor é um amor imperfeito, é o amor de um pecador, e ele então está com o seu coração completamente quebrantado. Mas Jesus então restaura Pedro. E nesta história, nesta conversa, a gente aprende algumas coisas lindas sobre o perdão que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o perdão restitui o relacionamento. Pedro era um apóstolo, um discípulo, e cometeu aquele erro absurdo. Mas Jesus não chegou para ele: ó, tá perdoado, mas nunca mais você vai ser igual. Ao contrário, Jesus deu para ele a maior responsabilidade de todos os discípulos. Falou: você vai ser o pastor das minhas ovelhas. Quando eu não estiver aqui, você vai ser o primeiro líder da igreja. Apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas, alimenta os meus cordeiros. Jesus perdoou, restituiu o relacionamento e disse: eu ainda confio em você, eu ainda aposto em você, você vai ser o primeiro grande líder da igreja primitiva. Amém? Não é lindo isso, Jesus? Maravilhoso o que Jesus faz conosco, né? E Jesus ainda profetiza para Pedro que aquilo que aconteceu na vida dele aconteceu por conta de maturidade espiritual. Mas Jesus disse: olha, quando você é jovem, você faz muita coisa da tua cabeça. Você vai onde quer, é intempestivo, mas Pedro, um dia você vai ser mais velho, um dia você vai ser mais maduro, e as pessoas vão cingir a tua mão, vão te prender e vão te levar para o lugar onde você não quer. E sabe, Pedro, você vai morrer de maneira a glorificar o meu nome. Jesus profetizou algo tão lindo na vida de Pedro, e a história diz que Pedro, quando foi preso por causa da sua fé, ele foi crucificado. Ele disse: eu não quero morrer como meu Senhor, eu não sou digno, me crucifiquem de ponta cabeça. Então, aquele Pedro intempestivo, que pecou tanto contra Deus, se tornou um homem maduro espiritualmente e glorificou a Deus, não somente na sua vida, mas na sua morte também. Sabe, meus irmãos, eu fico quebrantado porque não existe nenhuma religião do mundo um Deus que tenha tanta graça e tanta misericórdia. Em todas as outras religiões, o homem tem que conquistar a salvação pelo teu próprio esforço. É por isso que as pessoas ficam com medo. Se você perguntar ao muçulmano se ele tem certeza da salvação, ele se pela. Ele diz: não, só Allah sabe. Mas se você perguntar para um cristão se ele tem certeza da salvação, ele vai dizer: claro que eu tenho. Porque não é baseado naquilo que ele fez, mas baseado naquilo que o nosso Salvador Jesus fez. E ele nos perdoa. Basta que creiamos que ele é o nosso Senhor e confessamos que ele é
confessemos que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? A última história que eu quero contar para vocês hoje é a história de Estevão, o primeiro mártir, né? Aqueles que não são os discípulos. Estevão, já a igreja primitiva, Jesus já ressuscitou, e ele está ali pregando o evangelho. E a Bíblia conta lá em Atos capítulo 7, que ele foi preso, né? Que ele foi lançado diante de todos para ser apedrejado. E a Bíblia diz que até o apóstolo Paulo estava lá. Na época ele era o Saulo ainda, né? Um perseguidor de cristãos. Ele era aquele que tinha autoridade do Sinédrio para buscar os cristãos e jogar na prisão ou até mesmo a pena de morte, né? E lá em Atos 7, de 54 a 60, a Bíblia diz que estava lá Estevão no meio de todo mundo. E o texto diz assim: ouvindo eles isto, ouvindo o testemunho dele, né, que ele deu a respeito de Jesus, como ele era o Cristo, como ele tinha que padecer e morrer e ressuscitar, o texto diz: enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Isto significa, gente, que muito provavelmente foi Paulo que estava liderando aquele ataque contra Estevão. Jogaram as vestes contra ele porque ele era quem tinha autoridade para determinar o destino das pessoas. Muito provavelmente, eu diria que 90% do contexto aqui diz que foi Paulo que ordenou que eles fossem levados para fora da cidade e que depois recebeu as vestes como aquele que tinha autoridade sobre a vida de Estevão, né? Agora, o lindo é que o texto diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Neste texto, queridos, eu vejo 4 estágios do perdão. O primeiro, o arrependimento dos pecados, né? Você tem que se arrepender dos pecados. Não existe perdão sem arrependimento. Segundo lugar, você tem que pedir a Deus que te perdoe. Confessar os pecados a Deus e te perdoar. Em terceiro lugar, você tem que aceitar o perdão que Jesus concedeu na cruz. Tudo isso Estevão estava pregando antes desse texto que eu falei para vocês. Ele estava pregando que Jesus veio e que realizou esta obra de ter morrido e ressuscitado para ser o Salvador do mundo. Mas o último estágio do perdão é o estágio que o próprio Estevão exerceu. Ele perdoou aqueles que o feriram. Ele levanta os olhos para os céus e fala: Senhor Jesus, não impute a eles este pecado que estão perdoando, que estão fazendo. Perdoe os seus pecados, essa é a minha vontade. E ali morreu. Estevão fez exatamente o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então a minha dica para você, querido: seja uma pessoa que tenha o perdão no seu coração. Eu sei que a nossa carne, a nossa alma, os nossos sentimentos, muitas vezes nos impedem de realmente perdoar. Mas o perdão é uma decisão. O perdão começa como uma decisão. Eu decido perdoar. Mesmo que eu não sinta, mesmo que a minha vontade seja revidar, mesmo que a minha vontade seja que o outro se ferre, eu quero agora declarar e liberar o meu perdão. Quando você toma esta atitude, primeiro como uma decisão, e isto é fé, é obediência à palavra, depois Deus cuida dos seus sentimentos e você vai ser liberto também nos sentimentos. Queridos, o perdão de Deus é o maior instrumento da graça e da misericórdia de Deus. Porque se não fora o perdão de Deus, todos nós estaríamos no inferno. Então, agradeça a Deus pelo perdão. Pregue o perdão. Viva o perdão. Pratique o perdão para quem quer que seja.
Nós não somos juízes de ninguém, não somos habilitados e tampouco capacitados. A história da mulher adúltera fica claro, embora o pecado dela fosse evidente, embora a lei de fato a condenasse, ninguém podia condená-la, porque só o Senhor Deus é juiz. Nós somos réus que fomos perdoados. Então, a nossa atitude não é julgar ninguém e tampouco exercer justiça. Isso pertence a Deus. Nós devemos exercer o perdão, praticar o perdão, ensinar o perdão e se apropriar do perdão. Então, se você que está me ouvindo tem algum pecado que você tenha cometido que acredita não ter perdão, querido, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus te ama e em Cristo Jesus você já foi perdoado. Se aproprie do perdão e você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz e terá um testemunho maravilhoso. Amém? Deus te abençoe, um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus. Amém.